Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre Papa, santificai o clero, as nossas famílias, os nossos governantes e dai-nos saúde e a paz. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Como é bom estar com você de novo. E hoje eu quero fazer um pequeno resumo da minha história com Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. É o título dessa pregação que estou fazendo agora, que é muito mais um testemunho do que uma pregação propriamente dita, mas eu queria contar essa história capitulando ela em sequência de ano, de data e de acontecimento, para que você entenda melhor o porquê que eu tenho, ao longo de 40 anos, servido na Igreja Católica Apostólica Romana, sempre levando a presença de Nossa Senhora. Eu sou Tadeu Roxander, esse é o meu canal do YouTube. Eu gostaria que você se inscrevesse, sinalizasse aí as notificações para que você possa estar sempre recebendo o nosso conteúdo. Dê o seu like também e acompanhe o nosso trabalho de evangelização. Hoje, particularmente, estou até atendendo o pedido de um amigo, fazendo um relato. Tem muitas pregações aí nas minhas redes sociais sobre Maria, mas hoje eu quero fazer um relato para você especial com esse nome, Minha História com Maria. Você é o meu convidado especial. Eu nasci em Belo Horizonte, aqui no Brasil,
no ano de 1962. Minha mãe era separada do primeiro casamento, já tinha um filho, 3 anos mais velho que eu, meu irmão. Minha mãe, assim, bem morena, da minha cor, um pouquinho mais escura, e ela havia se casado com um rapaz descendente de italiano. Meus bisavós, trisavós também moravam todos em bairros próximos em Belo Horizonte, ela e a família desse seu primeiro marido. Casou, teve um filho, meu irmão, se separou. Mamãe morava em Belo Horizonte, mas trabalhava no Rio de Janeiro, numa empresa multinacional alemã, e ela vivia na estrada entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Penso eu que, em função disso, o casamento não perdurou, porque ela não tinha condição de ficar em Belo Horizonte cuidando só daquele que veio a ser meu meio-irmão, só por parte de mãe. Se separaram e ela acabou conhecendo meu pai, talvez nessas idas e vindas entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu imagino hoje, depois de já haver percorrido mais de 3 milhões de quilômetros em missão, em 40 anos de estrada, que essa aptidão para dirigir, para estar na estrada, vem disso. A mamãe sempre viajando, conheceu meu pai, que era motorista de caminhão e ônibus, também vivia na estrada, e eles tiveram um relacionamento no qual ela engravidou de mim. Só que quando houve a gravidez, não era conveniente nem para ela e muito menos para ele, né? Ela, porque tinha esse trabalho, tinha um filho já de 2 anos na época. Ele nasceu em 60, eu nasci em 62, ele estava com 2 anos e meio quando eu nasci. Isso iria ser um complicador para ela. E entre idas e vindas, e aí vem a notícia da gravidez, foi o momento que ela foi ter naturalmente uma conversa mais decisiva, né, com meu pai biológico, mas ele também tinha uma família, né? Aí veio à tona que era casado, que tinha filhos. Então eles não ficaram juntos, né? Talvez tenha ensaiado alguma coisa até no máximo alguns meses, primeiros meses de relacionamento, e acabaram se separando. Mamãe então teve que tocar essa gravidez sozinha, com risco de perder o emprego no Rio de Janeiro. Aí foi um momento delicado da vida dela em que ela pensou seriamente em abortar. E, logicamente, se abortasse, eu não estaria aqui hoje contando para você essa história com Nossa Senhora. Foi aconselhada por pessoas da família, amigos, que ela não tinha outra opção, porque ela já tinha um filho. Já era separada. Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, um estado muito conservador, preconceituoso, machista, naqueles anos 60. Então, imaginemos nós, uma mulher negra separada, já não morando na capital, trabalhando no Rio de Janeiro, que era uma cidade, sempre foi uma cidade muito forte, né, na parte de diversão, de música, de teatro, enfim, de artes, de futebol. Então a mamãe destacava, sem dúvida, ela era um destaque ali no seu bairro. E era objeto também de muita fofoca, de muita especulação. A notícia da gravidez cairia como uma bomba e um prato cheio para as pessoas que já tinham uma inveja dela e que já especulavam a vida dela por ser como que de vanguarda, né? Separada, morando no Rio de Janeiro, aliás, trabalhando no Rio de Janeiro, morando em Belo Horizonte, muito independente, muito inteligente, muito trabalhadora. A mamãe, então, pensou em fazê-lo, mas quando o médico, ela foi para uma consulta e o médico falou para ela que a gravidez estava já adiantada, ela estava com 34 anos de idade e naquela ocasião era uma idade já considerada alta, né, para engravidar e mais ainda para pensar em tirar. E o risco que ela corria também de morrer se tentasse fazer alguma interrupção da gravidez. Restou a ela, com muito sofrimento, com muita angústia, dar curso à gestação da qual eu nasci. E, em função disso, ela caminhou para a Santa Casa e lá foi onde teve toda a preparação para
para meu acolhimento. Eu achei bom porque era um hospital cuidado pelas freiras, pelas irmãs, né? Hoje eu imagino a providência, o socorro divino nesse lugar, porque não era um hospital comum, né? Atendia o público em geral, mas administrado por freiras. E a família, tentando ajudá-la, como eu disse, com essa ligação de pessoas da Itália, lá na minha árvore genealógica por parte de mãe, trisavós, bisavós, tataravós, arranjaram um casal, por força de contato familiar, arranjaram um casal de Roma, da Itália, que eram muito ricos. Eles eram donos de fábrica de navios, né? A gente chamava de armador naquela ocasião. E eles vinham ao Rio de Janeiro fazer uma entrega de uma embarcação, de uma grande embarcação, e não podiam ter filhos, né? Não podiam ter filhos e queriam adotar uma criança. Nessa ocasião era muito precária a legislação sobre adoção no Brasil. Acontecia de uma forma muito simples. Um pacote de dinheiro para lá, um menino para cá e tchau, e nunca mais se viam. E quando chegasse naturalmente na Europa, eles providenciariam o documento, o registro, e ficava por isso mesmo, como aconteceu demais nesse país no século passado, principalmente até os anos 60, 80, por aí. Estava tudo certo então. Mamãe concordou, era uma solução, porque ela não abriria a mão do seu emprego, poderia cuidar do meu irmão, não ficaria tão mal a história dela, o comportamento dela perante a família e a sociedade, e resolveria o problema, porque o relacionamento ruim e quase assim incipiente, muito superficial que ela teve foi com meu pai biológico, né? O ex-marido, primeiro, ela até chegou a casar, registrou a criança, teve uma casa, um lar, teve uma convivência. Meu pai não, foi uma coisa fortuita. Mas como diz a palavra em Isaías 43, agindo Deus ninguém impede. Havia um projeto, havia um propósito de Deus na minha vida. Percebamos nós que essa questão da doação, se ela acontecesse, seria para um casal que não podia ter filhos, né? Interessante isso. O fato é que o tempo passou e a mamãe entrou em trabalho de parto prematuramente, teve que ficar um tempo hospitalizada. Em função disso, nas contas dela e nas minhas, eu nasci entre 7 e 8 meses. Até ficamos um tempo a mais no hospital, porque eu estava muito frágil e ela também, em que pese ter sido um parto normal. Mas ela ficava porque aí ela cuidava de mim e podia me amamentar no hospital, mas eu nasci muito frágil, muito leve, muito pequeno, muito fraquinho. Acho que o componente da rejeição deve ter corroborado nisso, né, na questão físico-biológica. Então chegou o momento certo de que eu iria nascer e ser entregue para essa família, esse casal italiano. A nossa última noite, é interessante, a mamãe veio me relatar isso aqui em Brasília, nos anos 80. Eu estava na metade da minha caminhada hoje de renovação, de igreja de missão. Hoje eu completei agora esse mês 40 anos, então eu estava aí em 1900, estava no começo, né? Estava com 20 anos, 18, 20 anos de idade, no começo da caminhada. Aí a mamãe, aí que ela veio me contar essa história. A nossa última noite, como eu disse, foi tensa, foi punk, não foi fácil. Segundo ela me diz, eu chorava muito, e naquela noite nem mamar eu quis, eu só chorava. Segundo ela também parecia que eu sabia, né, recém-nascido, o que ia acontecer, essa nossa ruptura, essa nossa separação, de uma forma abrupta até. E de madrugada, como todo hospital, tem aquelas enfermeiras que passam, que vai olhar um soro, que vai dar um remédio, vai ver a temperatura de um paciente, de uma parturiente, né? Enfim, era uma parte de gestantes, né? De berçário e de parto, né? Aí o que acontece? Mamãe disse que tinha uma freira, notadamente enfermeira, que passava sempre, como se fosse uma coordenadora dos enfermeiros, passava, olhava, orientava, mas nunca entrava lá no quarto, pelo menos no quarto que ela estava. Mas nessa noite ela entrou. Mamãe disse que era no meio da madrugada, não sei se era
3 horas da manhã, 2, 3, 4, mas era no meio da madrugada. Eu chorando muito do colo dela. A freira entrou e começou a conversar com ela pela primeira vez. Ela lembra dessa freira, enfermeira, ter passado lá algumas vezes, mas nunca tinha lhe dirigido a palavra. Mas dessa vez ela entrou e conversou. E falou com ela: Dona Ruth, esse menino está chorando muito. Eu sei o dilema que a senhora está vivendo em função da doação, né? Aí ela também falou: eu estou sofrendo com isso, porque se eu pudesse eu ficaria com ele, não sei o quê, mas eu não tenho condição. Foi muito traumático. E aí a freira falou para ela: olha, se eu fosse senhora, eu não daria essa criança, porque a senhora já tem um outro menino, mas, na minha opinião, é esse menino que vai cuidar da senhora na velhice, ele vai estar sempre na igreja, e por mais que a senhora vai enfrentar muitas dificuldades, não dê esse menino não. Não dê ele não, porque vai ser muito mais complicado para a senhora no futuro dar ele, porque é ele quem vai cuidar da senhora até o fim. E por mais que ele tenha problemas de saúde, nasceu prematuro, mas ele vai ficar bom. E aí ela rezou um pouquinho com a mamãe. Eu vou rezar um pouquinho com a senhora. E a mamãe disse que a partir do momento que ela entrou na enfermaria, onde ela estava, eu dormi, apaguei no colo dela. Apaguei assim, totalmente. Um sono profundo, que já aquela noite, desde tardezinha, eu não conseguia fazê-lo, porque só chorava. Aí de manhã cedo, por volta de 7 da manhã, chega o casal italiano, chega uns parentes meus que tinham feito essa triangulação para a minha doação, e até que depois iam levar a mamãe para casa. A mamãe tinha estabelecido com eles um acordo de que ela tinha muito medo que eu não fosse batizado, né? Até porque nós tínhamos uma viagem de trem até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Itália, para Roma, seria de navio, muito provavelmente de navio, ou de avião. Qualquer dos dois era muito temerário para mim naquela condição de recém-nascido, prematuro, frágil, né? Eu pesava menos de 2 quilos, então era muito pequenininho. Então a mamãe exigiu que eles me batizassem. Ela tinha, por conta da dificuldade da gravidez, já dado a minha guarda, a minha proteção, escolhido como meu padroeiro São Judas Tadeu, por isso que ela colocou esse nome, e ela tinha feito uma promessa: se ele sobreviver, independente de questão de doação ou não, eu vou batizá-lo na igreja de São Judas Tadeu, em Belo Horizonte, no bairro da Graça, e ele vai ter esse nome. O primeiro nome vai ser dedicado a São Judas Tadeu. Então ela tinha essa promessa, ela não queria quebrar esse voto, ainda que me doasse para um casal estrangeiro. Ficou tudo certo. E até os padrinhos também, italianos, apareceram, que eram familiares desse casal de Roma, que iriam me batizar. Mas na hora que a comitiva chegou, o casal, os padrinhos, os meus parentes, a própria diretora do hospital, daquela parte, daquela unidade obstetrícia lá de parto, enfim, a mamãe falou: não vou dar mais o menino. E aí todo mundo ficou espantado, porque já estava tudo tão combinado, tudo acertado já há algum tempo. Logicamente ela receberia um bom dinheiro por isso, que era o trato comum na época, né? E era um dinheiro que, segundo dizem, ela não ia nem precisar trabalhar mais se ela quisesse, para se dedicar exclusivamente ao meu meio-irmão, o mais velho de 2 anos e pouco, que era filho somente dela com o primeiro marido. A mamãe, então, ficou relutante: eu não vou mais dar a criança. E aí a diretora, quando percebeu aquilo, chamou a mamãe no canto e falou: Dona Ruth, o que aconteceu? Estava tudo tão certo, o pessoal já está aí, nós já conversamos, eles vão acertar com a senhora, é questão financeira, a senhora quer mais? E ela falou: não, é porque essa noite entrou uma freira, conversou comigo, ela passa sempre aqui, nunca falou comigo, dessa vez ela falou, rezou comigo e ela me convenceu de que é ele quem vai cuidar de mim na velhice, que ele vai ficar curado e que também ele vai atuar na igreja, ele vai ser sempre presente na igreja, e não o meu outro filho mais velho. Aí a freira falou para ela: mas Dona Ruth, a senhora sabe que esse menino talvez não consiga chegar vivo no Rio de Janeiro.
Então não é melhor a senhora cumprir o que a senhora já tinha combinado? A senhora já tem o seu filho, né? A senhora não conviveu com o pai dele, enfim. A freira, a diretora, conversou com ela seriamente porque já estava tudo acertado. Penso eu até que o próprio hospital também ia ser beneficiado em alguma coisa, em alguma medida, porque o casal era muito rico, esse que ia me levar para a Itália. Aí a mamãe insistiu que não daria, a freira falou, mas quem é essa enfermeira que conversou com a senhora e que interviu e que agora fez a sua cabeça, a senhora não vai mais dar a criança? Eu queria saber quem é ela, porque eu vou conversar com ela. Quem sabe ela falando com a senhora muda de ideia. Aí a mamãe falou assim, olha, eu nunca conversei com ela, foi a primeira vez. Eu sei que o nome dela é Maria Aparecida e ela é bem pretinha, tem uma voz muito suave. E o fato é que isso vai acontecer nos idos de fevereiro. Eu nasci em novembro, mas eu fiquei uns 2 meses ainda em recuperação no hospital, na Santa Casa. E como eu fui batizado no dia 3 de fevereiro, festa de Nossa Senhora da Luz, eu quero crer que tenha sido naqueles dias, né? Se não, o fim de semana anterior, aliás, na semana anterior. O que ocorre é que até hoje, isso já se deu aí 58 anos, ninguém nunca encontrou essa enfermeira, freira, não tem no registro de empregados, não tem na própria congregação que administrava a Santa Casa, não há conhecimento de quem era essa enfermeira, né? Essa Maria Aparecida, né? Pretinha, uma voz suave. Como eu disse a vocês no início dessa narrativa, mamãe só veio me contar esse episódio nos idos de 82, 83. Eu estava aí já com 20 anos de idade, já tinha começado minha caminhada na renovação carismática, mas eu achei essa história grandiosa demais para mim. Não que eu duvidasse, não que não fosse verdade, não era esse o meu pensamento. Mas era muito grande. Como que Nossa Senhora Aparecida interviu para que eu não fosse doado, primeiro para que eu não fosse abortado, depois para que eu não fosse doado. E os fatos que ela disse para minha mãe acabaram acontecendo de certa maneira. Por quê? Porque meu irmão mais velho, saudável, branquinho, os traços finos, jogava futebol muito bem, era um excelente jogador, tinha tudo para seguir carreira de atleta. Mas ele, aos 12 anos de idade, ele sofreu um acidente. Desse acidente veio uma lesão cerebral que acabou desembocando numa grave esquizofrenia em função da inflamação que ele teve no cérebro, coágulo, inflamação, febre, delirava e aí foi ficando completamente desfigurado. Isso resultou dele viver 27 anos internado em hospitais, até que faleceu em 2004, com seus 43 anos de idade, quase 44. Nunca casou, nunca teve filhos e nem sequer fez a primeira comunhão, não fez. Então ele não teve uma vivência na igreja. A maior parte do tempo dele, desde os seus 16 para 17 anos, foi hospitalizado. Dos 17 aos 44, vamos dizer assim, ficou 27 anos hospitalizado. Aí quando chega 81, 82, eu conheço a renovação carismática, ela me conta essa história, 40 anos atrás. À medida que eu fui crescendo na caminhada de igreja, seminário de vida no Espírito, aprofundamento, na época a gente chamava aprofundamento, que hoje a gente fala imersão, mergulho, e a gente nos acampamentos de oração, fui amadurecendo, fiz a minha crisma em 82, eu fui pedindo ao Senhor no meu coração que me desse um sinal de que essa história era verdadeira. O tempo foi passando. A minha mãe biológica, de quem eu estou fazendo aqui a referência, ela é nascida no dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, quando eu completei 7 anos de caminhada na igreja,
e é muito significativo para mim o número 7, em 88, eu fui visitar a mamãe no dia do aniversário dela, porque nessa ocasião em Brasília era feriado. 88, dia 8 de dezembro, aqui tudo fechava e eu fui passar o aniversário com ela. Só que em função do trabalho, eu fui antes e voltei no dia do feriado, peguei um ônibus cedo em Belo Horizonte. De dia tinha uma linha que saía de lá cedinho, chegava aqui 5, 6 da tarde, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. E quando chegou ali no meio da estrada, do percurso Belo Horizonte-Brasília, Três Marias, mais ou menos a região de Três Marias, João Pinheiro, eu lembro bem de Três Marias, que é uma parada obrigatória. Eu peguei meu texto, estava sentado lá no finalzinho, se não me engano, poltrona 41, à direita, sentado lá rezando meu tercinho. Naquela ocasião os ônibus não tinham ar-condicionado, então com o calor a gente tinha que abrir o vidro mesmo. E eu muito ligado a motor de ônibus, né? Estrada, essas coisas, isso cresceu comigo, herdei do meu pai biológico, com certeza. Então eu estava ali, um motorzão 355, eu só ouvindo a cantoria do motor, rezando meu tercinho, tinha almoçado, barriguinha cheia. Perdi a visão, no meio do terço, na região de Três Marias, perdi a visão. Mas eu não tive pânico, eu não tive estresse, medo, susto, nada disso. Me veio uma paz, uma alegria tão grande e eu senti que fui arrebatado. Era dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, naquele êxtase no qual eu entrei, nesse momento que eu estava rezando o texto no ônibus, 7 anos de caminhada, 8 de dezembro, um dia muito significativo na minha história, quando eu abri os olhos e que tive visão, eu estava de mãos dadas com Nossa Senhora. Uma posição dela que me lembra, logicamente, Nossa Senhora das Graças, que é aquela que está com os braços erguidos, né? Manto azul, a gente caminhando junto, ela de mão dada comigo e a gente literalmente voando sobre os céus de Brasília. Já estava à noite, já estava escurecido, e ela me arrebatou até a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que era uma igreja muito peculiar para mim, porque onde eu tive muita formação de renovação carismática, de aprofundamento, seminário de vida no Espírito, o exercício dos dons, né, os dons do Espírito Santo, que estão lá em 1 Coríntios 12. Então, assim, o meu primeiro grupo jovem de oração carismática, Nova Betânia era o nome do grupo, fazia muitos encontros lá com a saudosa, querida irmã Josefa, com o padre Júlio, que ficou 27 anos como exorcista nessa comunidade, e onde eu experimentei muito da graça de Deus no momento que estava começando minha caminhada, ainda muito jovem. Então foi exatamente lá que Nossa Senhora me transportou, me fez literalmente aterrissar ali. E ela, nessa posição de Nossa Senhora das Graças, com os braços erguidos, e caía cascatas de fogo em cima da Igreja Perpétuo Socorro. No olhar, ela não me disse nada, mas no olhar eu percebi, ali de coração para coração, que ela iria fazer derramar muitas graças naquele lugar e eu seria parte nisso, teria uma participação nesse derramamento de graça. Aquela imagem nunca esqueci. Eu vivi ali o que Pedro vive na Transfiguração, em Mateus 17, quando Jesus, na êxtase do corpo glorioso de Jesus com Elias e Moisés, Pedro viu aquilo e falou: Senhor, faz uma tenda aqui para nós, vamos ficar por aqui mesmo. Eu senti isso naquele momento. Nossa, eu não queria sair daquela cena de estar de mãos dadas com Nossa Senhora ali na Perpétuo Socorro e vendo a exuberância daquela cascata de fogo descendo das mãos dela naquele lugar. Uma alegria que eu senti, uma paz, mas uma coisa que eu nunca senti em nenhuma ocasião, nenhuma situação da minha vida. O coração parece que ia explodir de tanta alegria. É algo que eu penso que a gente só vai experimentar no céu, diante da glória de Deus, se nós, pela sua misericórdia, merecermos chegar lá. Acabou essa cena, eu
despertei no ônibus, né? Tinha parado no meio do terço ali. E aí, por que eu faço a conexão com Três Marias? Era onde eu estava passando quando isso aconteceu. Porque era dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Maria da Conceição, 8 de dezembro. Nossa Senhora das Graças foi quem me arrebatou. Hoje eu identifico bem a imagem, né? E me fez pousar na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Três Marias, né? Maria da Conceição, Maria das Graças, Maria do Perpétuo Socorro. E aquilo marcou para mim. Eu sabia que em algum momento iria acontecer algo muito especial naquele lugar e eu teria parte com Nossa Senhora. Muito bem. Passamos aí 88. Antes disso, logicamente na igreja, eu já tinha meus 20 e poucos anos, pensava em namorar, casar, ter família, criá-los, né, à luz da fé católica, dentro da renovação carismática ou dentro de uma comunidade carismática. E eu estabeleci um critério. Nesses namoros, alguns foram muito promissores, eu fui noivo mais de uma vez, eu tive quase montando casa para casar pelo menos umas 3 vezes com pessoas diferentes, ou 4 vezes. Mas eu estabeleci um critério. Primeiro, logicamente, tinha que ser uma pessoa católica, missionária, carismática. Mas se por qualquer motivo, em dado momento, não tivesse mais condição de rezar o terço com a namorada ou a noiva que eu tinha na ocasião, era o sinal fatídico, o sinal inquestionável de que não seria aquela, por qualquer motivo. Não conseguimos rezar o terço, não teremos mais condição de estar juntos rezando, ou seja, colocando Nossa Senhora no nosso meio, não será essa. E isso aconteceu. Em pelo menos três situações seríssimas, que eu estava compromissado, montando casa, ou noivo, ou extremamente apaixonado e sentindo que havia uma correspondência que seria um relacionamento forte, duradouro, promissor. Nesses 3 casos, nessas 3 situações, houve uma ocasião que eu não consegui rezar o terço. Entrou alguma coisa assim que agiu na pessoa da namorada, da noiva, da pretendente, e que ela não quis rezar o terço. E não era questão de tempo, de estar ocupado, de ter que fazer outra coisa, não, é porque era o sinal que eu pedi a Deus. E a gente avança aí um pouquinho mais adiante. Em 98, eu fui pregar um retiro lá em Tocantins. E tendo ido para esse retiro, eu conduzi um momento de deserto com os jovens, que estava noivo, eu estava noivo, casamento já marcado, nós estávamos em maio, casaria em janeiro, faltavam aí 8 meses. Mas tudo pronto, casa montada, agendado coisa de fotografia, de igreja, enfim, de ornamentação. Já delineando o convite, eu estava já com 3 anos de noivo. E pedi ao Senhor mesmo que intervisse. Eu disse para ele, olha, tem uma noiva maravilhosa, a gente está caminhando para casar. Ela nunca me impediu a missão, mas ela nunca me acompanhou. Mesmo estando de férias, ou de licença, ou feriado, ela nunca veio, mas nunca impediu. Então eu fui muito claro com o Senhor. Se for para depois de casado, ela se tornar um obstáculo na minha vida missionária, não será ela. Então está nas mãos do Senhor. Engraçado, eu voltei final de maio, era perto até do aniversário dela, que ela também é de maio, e a gente se encontrou como namorado, noivo, aliás, que eu tinha uma semana fora. Naturalmente que a gente se encontrasse, namorasse, tudo mais. Aí marcamos de ir numa missa, nos encontramos na Dom Bosco e fomos, depois dessa missa, rezar um terço para colocar as coisas em dia. A gente já estava com muita coisa adiantada, né, do casamento. Não conseguimos rezar o terço. No meio do terço, ela começou a chorar, não dizia o porquê. Ia haver uma festa de aniversário no trabalho dela, lembro bem. E eu percebi que ela estava com dificuldade de me levar até essa festa. Aí foi na hora que o Senhor me falou, não é essa. Você acabou de
ter o sinal, eu com o casamento marcado 3 anos e meio de noivado, foi muito engraçado. Terminamos, por parte dela, sim, mas eu tinha uma paz, uma alegria, assim, como foi nos outros 2 casos também, em que eu estive perto de casar, e no momento do terço houve a ruptura quando nós não pudemos mais colocar Nossa Senhora entre nós. Passou, quando foi 99, eu tive a graça de reencontrar uma pessoa que, quem me disse essas palavras que eu vou te dizer agora, foi exatamente quem presidiu o nosso casamento, né? Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Eu já tinha conhecido essa com quem eu me casei. Ela já tinha manifestado o sentimento, o desejo, o interesse da gente fazer um caminho de namoro, rezar, discernir. Mas eu estava virado a cabeça, eu estava noutra história, não era aquilo que eu imaginava, somente uma amizade mesmo. Mas é interessante que um dia estando com ele, e ele tinha abençoado essa aliança da noiva que eu fiquei 3 anos e meio. Um dia eu fui buscá-lo no aeroporto, nós estávamos jantando aqui em Brasília, em 99, e ele viu minha aliança ainda, aliás, viu minha aliança, não viu sem aliança e com a marca aqui de noivado, né? Negão usando aliança há muito tempo, 3 anos e meio, com a marca aqui, só a marca da pele clara, onde fica a aliança, sem aliança. Aí ele falou, você não casou ainda? Ele não me viu com aliança nenhuma, nem na mão nem na outra. Eu falei, não. E o senhor tem que rezar por mim até para ver o que vai acontecer, porque já tem tempo que eu estou querendo casar. E ele lembrou até que tinha abençoado a aliança de noivado. Aí eu falei que acabou, por causa desse critério de colocar Nossa Senhora. Falei, vamos rezar depois do jantar. Nós rezamos. E ele tirou exatamente a palavra de Sara e Tobias na parte em que Asmodeu é derrotado, né? Aquele demônio que tentou Sara e impedia que ela fizesse a aliança que Deus tinha preparado. E ele falou exatamente isso. Você já conhece a sua esposa. Ela é a Maria que você tanto procura. Só que você a rejeitou por critérios humanos, né? Mas o Senhor hoje quebrou essa separação, esse distanciamento, e ele vai reconstruir essa aliança entre vocês. Reza, espera no Senhor. E eu rezei, mas eu nem lembrava dessa moça. Até que um dia meu telefone tocou, era para pregar na comunidade, que era exatamente onde ela coordenava. E aí o Senhor me colocou no coração. É essa Maria que você rejeitou. E eu passei a olhá-la com outros olhos, e movido também pela oração. Conversei com ela depois da pregação, falei tudo o que aconteceu. E resolvemos, então, fazer um caminho de oração de namoro. Ficamos 42 dias assistindo à missa, todos esses 42 dias juntos, e rezando o rosário para discernir, sem ter nenhum compromisso, nenhum vínculo. Mas o mais interessante é que ela morava distante, então eu tinha que buscá-la, trazer até a cidade. Ela morava numa área rural mais afastada. Trazê-la até a cidade, ir para a missa, depois do trabalho, ir para a missa, rezar o rosário, depois entregá-la em casa e voltar. Isso por 42 dias. Mas por uma feliz coincidência, esse tempo encerra no dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi o dia que ela me disse sim, e a gente começou então esse caminho de namoro, de oração. Pouco tempo depois tivemos a graça de ir na Canção Nova e Monsenhor a conheceu e disse literalmente, categoricamente, essa sim, é essa que eu vi, é essa que o Senhor me mostrou. E aí nós não perdemos a oportunidade de convidá-lo, já que ele foi tão importante nisso, nesse processo, na minha vida como um todo, nessa ocasião já tinha 17 anos que eu já convivia com ele, isso em 99, desde 83 que eu já o conhecia. E ele se prontificou de vir celebrar o nosso casamento como de fato o fez, né? Ele, Padre João e Padre Giovanni, que hoje é bispo de Uruaçu, e vários outros seminaristas que hoje já são sacerdotes, diáconos, enfim.
a igreja toda se fazia presente e foi uma coisa maravilhosa. Quando chega 2001, minha esposa engravidou e nós tivemos a graça de consagrar esse primeiro filho a Nossa Senhora de Fátima, né? Ela é muito devota de Nossa Senhora de Fátima. Consagrou esse menino. Até então, nós já estamos em 2003, já tem 20 anos que eu sei que Nossa Senhora Aparecida interviu na minha história. Mas eu ainda não tinha tido o sinal, aquela resposta contundente para confirmar, porque era uma história, não que eu duvidasse, mas era uma história grande demais para mim. Um simples pregadorzinho de grupo de oração, sem nenhum mérito, cheio de pecado, limitado, era muito grande, eu não acreditava na grandiosidade dessa intervenção. Mesmo tendo tido aquele arrebatamento em 88, com 7 anos de caminhada, e vendo Nossa Senhora demonstrar que derramaria muita graça no Perpétuo Socorro e que eu seria presente nisso. Muito bem, estamos em 2002, nasce meu filho. Já naquele mesmo ano eu recebi a profecia de que logo viria o segundo, e veio sim. Então a minha esposa estava grávida do segundo, e esse primeiro mais velho tinha mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos. Era dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. E eu estava pregando sobre a proteção que Nossa Senhora de Fátima deu a João Paulo II. O Papa que eu vi de perto, que eu fui em 2 missas dele aqui em Brasília, acompanhei, segui no carro, no Papa Móvel, segurando o Papa Móvel ali com ele em 1980, 30 de junho, mas também em 91, quando ele retornou a Brasília. Papa que eu sempre amei, acho que a gente vai levar uns 1000 anos para ter um outro igual. Então, eu estava falando exatamente disso, 13 de maio de 2003, falando sobre a proteção que Nossa Senhora deu à vida dele, que levou 3 tiros na Praça de São Pedro no dia 13 de maio de 81. E a minha esposa estava do lado de fora, era uma área rural também, um sítio, uma chácara, e ela estava conversando com a madrinha do meu filho, com o menino andando lá no quintal, mexendo nas coisas. Começou a chuviscar, ela botou ele dentro do nosso carro, só que ela não sabia que havia uma arma dentro do porta-luva que estava carregada. Eu também não sabia que ela ia botar o menino dentro daquele carro, né? Resultado, ela botou o menino lá, ficou conversando, porque estava chuviscando. Daqui a pouco ela viu o alarme soar do carro, disparar. Estranho, porque a chave estava comigo, não tinha como disparar. E eu não tinha travado o carro. Mas foi um sinal de Deus, porque quando ela chegou lá, o menino estava literalmente com a arma apontada para sua própria cara e com as 2 mãozinhas, os 2 polegares no gatilho. E ela foi muito tranquila, serena. Ela já tinha formação de vigilante, sabia lidar com arma. Mas ela teve uma presença de espírito assim, calma, foi falando com ele devagarzinho, com calma. Ele foi deixar a arma, ele foi soltando a arma pesada, bateu assim no banco. Ela pegou, guardou, depois que ela veio me contar. Aí eu vi o quanto que o inimigo estava furioso, porque muito perto, pensava eu, estava de nós sabermos esse segredo da intervenção de Nossa Senhora Aparecida na minha vida. Isso acontece em 2003. Esse mesmo grupo de oração, essa mesma comunidade onde estávamos pregando, eu falando de Nossa Senhora de Fátima, e por pouco meu filho não seria vítima de uma tragédia, se ele fosse um pouquinho maior e tivesse mais força, ele teria conseguido apertar um gatilho. Mas Nossa Senhora interveio. Falando disso em relação a João Paulo II, e ela protegendo meu filho, era o dia de Nossa Senhora de Fátima, de quem ele é consagrado. Com essa comunidade, depois dessa pregação, a gente acabou se envolvendo e criando missões juntos e viajando junto para pregar. Eu acabei aparecendo na Bahia 3 anos depois, né, por causa da convivência com essa comunidade. E eu fui pregar em Bom Jesus da Lapa, no santuário, uma viagem longa, cansativa.
E eu e meu compadre, padrinho desse menino que por pouco não dá um tiro na própria cara, nós fomos pregar e conduzir oração de cura e libertação. A manhã inteira, eu e ele revezando, pregando. A última pregação da manhã antes do almoço foi minha e condução de oração. E o Senhor estava agindo maravilhosamente naquele lugar, dentro do Santuário de Bom Jesus da Lapa. Quando eu fui almoçar, a coordenação veio me pegar, meu compadre ainda ficou no palco, porque tinha um momento de adoração, eu ia almoçar antes, depois eu retornaria, ele ia. Era um encontro muito intenso, não tinha assim, não parava, não tinha um intervalo para desligar tudo. Uma senhora me abordou, uma moça, sei lá, com seus 30 e poucos anos, funcionária do santuário de Bom Jesus da Lapa. Eu percebi porque ela estava uniformizada, como vigilante e tudo mais. Eu muito atento, porque minha mulher também já teve essa profissão. Ela me falou, o senhor é que estava pregando, e ela chorando, eu vi que ela estava chorando compulsivamente, estava muito emocionada e ofegante. Eu preciso falar com o senhor, é porque desde que o senhor começou a falar, eu estou assim, e eu preciso te dizer, o senhor precisa rezar por mim. Eu falei, a gente vai almoçar aqui do lado. Tinha um restaurante que já tinham reservado. Você vai estar... Eu estou aqui o dia todo. A gente almoçou e voltou. Ela estava lá esperando, fomos rezar por ela. Aí chamei o compadre, fui rezar com ela. Ela falou a história dela, que é o que eu precisava ouvir e aguardava isso há 20 anos. Ela disse o seguinte, eu sou separada, já tenho filhos, sou separada, conheci uma pessoa aqui no carnaval, se não me engano, e fiquei com essa pessoa. Quando ele foi embora, eu descobri que estava grávida. E aí ela mostrou a barriguinha, ela estava bem acentuada, mas como ela era alta, não deu para perceber direito. E é um menino que eu estou esperando. Eu marquei o meu aborto para hoje, eu não deveria estar trabalhando, isso era um domingo. Já tinha até pago o colega para tirar o meu serviço aqui no santuário, eu sou vigilante. E ontem eu estava arrumando minhas coisas para viajar, era umas 6 horas da tarde, eu ia abortar na outra cidade, já tinha pago a metade do procedimento, e ia fazer isso sem a família saber. O colega vinha trabalhar para mim, eu ia tirar folga na casa de outra pessoa e vinha trabalhar, ninguém ia nem notar. Mas a hora que eu estava arrumando as minhas coisas, veio um clarão enorme em cima do meu quarto, na minha janela, e eu achei estranho, porque estava escurecendo, não era sol, o sol já estava se pondo, e eu assustei, mas eu tive muita paz e muita alegria. E quando aquela luz invadiu o quarto, eu pude perceber que era quem? Nossa Senhora Aparecida, que estava entrando no meu quarto. E aí eu me desfaleci, eu tinha uma alegria muito grande, mas eu não conseguia falar, eu não me ouvia. Uma alegria grande, eu não tive medo, mas ela chegou no meu quarto, ela tirou esse manto azul, que lhe é característico, e colocou sobre a minha barriga e falou comigo, você não vai abortar. Porque amanhã vai pregar no santuário um filho meu, no caso eu, que eu não deixei ser abortado e não deixei ser doado, porque é meu servo. E a história do seu filho aí no seu ventre vai ser a mesma história dele. Não vai ser os outros filhos que você tem que vai cuidar de você até a velhice. Não vai ser os outros filhos que você tem que vai ficar sempre na igreja. Vai ser esse que você está esperando. Então você vai ouvir a pregação dele e vai pedir ele para rezar por você, porque a história do seu filho é a mesma história dele. Ela me contou isso e disse que sentiu que era eu pregando quando ela chegou no santuário. A primeira pregação foi minha e essa última da manhã também. Então já na primeira pregação ela sentiu que era eu e começou a chorar e chorou a manhã inteira lá. Ninguém entendia, porque não era para ela estar na escala, ela tinha trocado. Então ela me deu a confirmação do que eu esperava. Isso é 2006. Eu esperava, na minha história, eu já estava com 2006, eu já estava com 43 anos de idade. E já faziam 23, desde 83, que eu esperava essa resposta. A partir do momento que ela me falou isso, eu pensei, é verdade. Esse tempo todo, o Senhor precisou me amadurecer na caminhada
para eu poder entender que, de fato, Nossa Senhora, porque só essa mulher, a minha mãe e eu, sabíamos dessa intervenção. Essa mulher soube porque a própria Nossa Senhora contou para ela. E aí eu fiz aquilo que Nossa Senhora fez quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Eu falei para ela: eis aqui o teu servo, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O tempo passou, estamos aí em 2006. 2011, chegando a época do Dia das Mães. Antes disso, bem antes disso, há muito tempo eu rezava, já em longa data, para pessoas que não podiam ter filhos. Rezava no grupo de oração. Não era um ministério constituído, não. Mas aparecia muitos casos, né? No meu grupo de oração, nos lugares que eu coordenei grupo, que eu pregava, que eu conduzia oração, fui da intercessão, enfim, sempre apareceu. Então já tinha vários afilhados em função dessa graça de rezar e os seus pais terem filhos. Depois desse episódio de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, onde houve essa confirmação, isso cresceu muito em mim. Eu já tinha história, eu já era considerado um padrinho assim, cheio de afilhado, por causa desse ministério. Mas não havia nada constituído e já tinha uma cobrança interior no meu coração de que deveria começar um grupo de oração específico, que se chamar-se-ia Ventre Santo, até o nome eu já sabia. Essa imagem, você perceber bem, ela tem barriguinha de Nossa Senhora acentuada, é Nossa Senhora do Ventre Santo, Nossa Senhora Grávida, Nossa Senhora do Ó. O Senhor já tinha me dado o nome do grupo, e que... Por que o nome Ventre Santo? Porque nós íamos pedir emprestado o Ventre Santo, porque é um ventre escolhido de Nossa Senhora, para as mulheres poderem gerar os filhos, aquelas mulheres que tinham qualquer enfermidade, dificuldade, qualquer casal, não só a mulher, mas às vezes o problema é do homem, é um casal, a gente rezar para Nossa Senhora gerar, emprestar o ventre para aquela mulher gerar, ou no caso do casal precisar de uma cura, de uma libertação, uma cura física, biológica, psicológica, emocional, afetiva, sexual ou espiritual, e nesse caso libertação, o ventre de Nossa Senhora emprestado para a mãe desse casal, a mãe do rapaz, a mãe da moça, né, do esposo, da esposa, a mãe do marido, a mãe da mulher, gerar eles enquanto casais, já adultos, gerar eles de novo, para que eles pudessem ter os seus filhos. Isso vinha martelando na minha cabeça, desde 2006, Bom Jesus da Lapa. E olha que em 2006 eu já tinha 25 anos de caminhada de renovação carismática e comunidades, né? Eu já tinha 2 filhos, já tinha 5 anos, já tinha 6 anos de casado. Mas a partir de Bom Jesus, que confirmou a intervenção de Nossa Senhora na minha vida, e ela interviu principalmente porque um casal que não podia ter filhos, riquíssimo, a da Itália, ia me levar. Essa moça na Bahia veio me confirmar a história dizendo que ela ia abortar. Então eu associei as coisas. Espera aí, o Senhor me chama para algo relacionado a rezar para as pessoas terem filhos, pegando emprestado o ventre de Nossa Senhora, a rezar pela cura e libertação dos casais que por qualquer motivo, o homem ou a mulher, querendo ter e não podendo ter, abertos à vida, pedir que Nossa Senhora os gere de novo, mas também rezar por aquelas que vivem o drama ou viveram o drama de abortar ou de não ter saída e pensar em abortar, ou aquelas que o fizeram intencionalmente porque não tinha maturidade quando aconteceu, ou ainda aquelas que perderam os filhos, porque esse casal da Itália que ia me levar adotado já tinham perdido filhos, não tinham condição de ter. Muito bem. Em 2006 isso acontece na Bahia e eu fui deixando o tempo passar, empurrando com a barriga. Aí o que acontece em 2008? 2008, no dia 2 de novembro, dia de finado, você pode até olhar aí no YouTube, tem uma pregação minha falando saber conviver com os traumas da morte, ou retirar as vestes da morte, um dos 2 títulos. A Canção Nova foi a Roma buscar o seu primeiro reconhecimento pontifício, né? Aquele que é provisório, que dura 5 anos.
2 de novembro de 2008, dia de finados. E eu tive a graça de ser convidado para ficar o dia inteiro junto com a Salete Ferreira lá, preenchendo a grade da programação, pregando o primeiro Kairós da Esperança, porque era o dia de finados, né? E aí preguei, conduzi oração, recebi muita ligação, muita gente veio atrás de mim do Brasil inteiro para pedir oração de libertação em relação aos traumas da morte. E eu acabei ficando daquele novembro até o final do ano. Eu voltei ainda umas 2 ou 3 vezes a Canção Nova e acabei passando o ano novo de 2008 para 2009 na Canção Nova. O fato é que, através do Padre Bruno, Luzia Santiago, que são membros da comunidade, me deram a honra, a graça, até pela proximidade que eu já tinha com o Monsenhor Jonas, de rezar por ele, né? Ele estava entrando num período difícil, ficou hibernado aí 5 anos, sofrendo um silêncio, né, que Deus permitiu na vida dele. E eles estavam preocupados com a saúde dele. No dia 2 de janeiro de 2009, nós fomos rezar, eu e o Jason, que hoje é da Shalom, mas era da Renovação aqui de Brasília, rezar pelo Monsenhor Jonas. A gente ficou assim, diminuído com aquela responsabilidade. Como que nós somos agora 2 Ananias para rezar por esse gigante da renovação, da comunidade, da pregação da igreja? E ele muito humilde, porque partiu deles, né, pedir que nós rezássemos, já sabiam desse ministério que Deus nos havia confiado de cura e libertação, estavam preocupados com o estado dele, e aí nós fomos. Ele reservou na agenda dele 2 horas, a gente com 15 minutos, 20, a gente já queria sair dali, porque a gente estava se sentindo constrangido. Rezar por um homem tão iluminado, tão ungido, mas ele foi extremamente humilde. Nós rezamos, quando acabou a oração, ele nos confirmou, palavras dele, que embora fôssemos leigos, né, eu já casado, Jason solteiro, ele sentiu a unção como se fosse 2 sacerdotes rezando por ele. E aí nós também simplesmente falando, agora o senhor podia dar uma bênção para nós, que a gente vai voltar para Brasília, não sei o quê, viagem. Pensávamos nós e falamos, ajoelha aí. Então nós nos ajoelhamos, fechamos os olhos, pensávamos nós que ele iria botar a mão na cabeça de um de outro, fazer uma oração simples. Aí ele demorou um pouco, a gente viu o barulho de abrir o sacrário, aí que nós nos deparamos com essa surpresa. Ele foi lá e pegou o Santíssimo, se paramentou, tinha o pessoal da liturgia ali, todo aquele zelo, aquele cuidado. E ele nos deu a bênção do Santíssimo. E ele pediu a renovação do batismo no Espírito Santo sobre nós. Naquela hora, eu me vi dentro da barriga da minha mãe no momento em que ela estava decidindo se correria o risco de fazer o aborto ou não da minha pessoa. Me vi na posição fetal, encolhido, trêmulo, angustiado, porque é assim que toda criança fica lá na barriga da mãe, em qualquer tempo que ela tiver de gestação, quando a mãe está titubeando, na dúvida se vai abortar ou não. Então era um julgamento, era uma sentença que ia sair de vida ou de morte. Então foi assim um momento de cura profundo. Então eu saio dali, isso é 2009, já somada a questão de Bom Jesus da Lapa, rezar para quem não pode ter filho, rezar para quem tem traumas, rezar para casais poderem gerar, rezar para quem perdeu, para quem abortou intencionalmente, mas também rezar pelas crianças que podem vir a ser abortadas, foram abortadas, ou aquelas que as mães tentaram fazê-lo e não conseguiram, mas ficaram sequelas, se não físicas, sequelas emocionais efetivas na criança que foi rejeitada no ventre, que era para ser abortada, que a mãe tomou veneno, enfim. Mais uma responsabilidade. Isso é 2009. 2010 eu não tomei nenhuma providência. Quando foi 2011, um amigo sai de Goiânia, da Renovação Carismática, para vir me trazer um recado do Senhor. Viajou 200 quilômetros, pediu que eu reunisse algumas pessoas de igreja lá em casa, porque ele tinha um recado de Deus para mim. E ele veio e falou o seguinte, olha, o Senhor me deu a imagem de você enterrado, só o pescoço de fora, e você vai ficar imóvel durante um bom tempo.
não reclame, não murmure, porque tem um propósito de Deus nessa experiência. E a gente rezou, isso é 2010. 2011 eu já estava caminhando mais próximo do padre Moacir Anastácio, aqui fundador da comunidade Renascidos em Pentecoste, que faz a maior festa de Pentecoste do planeta. E ele me chama para ser intercessor dele, ele e a sua cofundadora, principalmente ela, preocupado com o padre se doando tanto nessa festa e não tendo uma pessoa ali para rezar por ele mais próximo, me convidou para ser intercessor dele, ficar no palco ali atrás, sempre rezando por ele na hora das missas de Pentecostes, principalmente o tríduo, sexta, sábado e domingo. Então, naquele ano de 2011, seria o meu primeiro momento de intercessor do padre. Chega o dia das Mães, 8 de maio de 2011, um domingo. Eu estava com um carro que eu ia vender, ia para um lugar, uma feira de carros, depois ia almoçar na casa da minha sogra, dia das Mães. E aí eu sofri um acidente. Quebrei a perna em 3 lugares, fratura exposta, era um domingo. Eu estava, nesse momento, migrando de plano de saúde, estava sem cobertura, embora já tivesse pago o plano há muitos anos, mas estava sem, tinha que ir para o hospital público. E era uma fratura perigosa que poderia resvalar na femoral, tinha ponta de osso, era muito perigoso, era dramático. E eu queria estar em casa no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, 2011. Aí eu rezei e pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora, que acontecesse o que acontecesse, eu estivesse em casa no dia dela, na sexta-feira, isso era domingo. E o Senhor abriu as portas. Fui parar em hospital público, com essa dúvida. Eu pedi ao Senhor sinais de que Ele ia me atender para eu estar em casa em 3 dias. Né? Acabei indo para o hospital numa terça-feira e eu pensei que já ia no domingo, não deu. Na segunda não teve condição, não teve vaga. Na terça me acolheram no hospital público, na área de ortopedia, para cirurgia. Mas nessa ousadia que o Espírito nos dá e nessa intimidade de filho, agora muito mais porque eu já tinha certeza da intervenção dela, eu falei, Nossa Senhora, eu quero vir para casa no seu dia, eu quero estar aqui, 13 de maio, sexta, hoje é terça. Então eu vou pedir à senhora um sinal. Eu quero que no hospital público, porque não vai dar tempo de eu fazer isso antes, eu já estou indo para o hospital, que eu tenha confissão, missa e grupo de oração, antes de operar. Absurdo você pedir isso dentro de um hospital público, você está numa terça querendo voltar numa sexta. Fui para o hospital. Chego lá e descubro que tem 17 pessoas na minha frente para cirurgia ortopédica. E eu, logicamente, ia entrar nessa fila. Como que é? E aí eu fui indagar quanto tempo aquelas pessoas estavam lá. Algumas estavam muitos dias e outras meses na minha frente. Então, eu podia ter marcado assim, o 13 de maio do outro ano, mas para mim estar lá em 3 dias em casa, operado, só por uma intervenção dela. Me levaram para fazer um raio-x, até me provocaram um incidente lá, batendo cadeira de roda onde eu estava, caí, foi minha terceira queda. E eu fiquei feliz, falei, Senhor, já a terceira queda depois da fratura, então agora nós estamos em paz. Mas eu não esqueci do meu pedido. Confissão, missa e grupo de oração no hospital antes de operar. E querer estar em casa na sexta-feira, 3 dias depois. Estão me levando para esse exame, o hospital lotado, porque ele atende várias regiões aqui, vizinhas do Goiás, do DF, de Minas, da Bahia, do Tocantins, do Mato Grosso, como todo hospital público e referência de ortopedia. Hospital lotado, uma multidão, uma ala enorme, assim, como se fosse uma estação de trem, muita gente passando para lá e para cá. De repente deu um clarão na multidão, e eu na cadeira de roda, eu vi o padre Rafael, um padre que, se não me engano, é da Indonésia ou é das Filipinas, eu já o conhecia, com uma pastinha olhando, ele baixinho, por isso que precisou clarear a multidão para me ver. E ele veio caminhando para o meu rumo, eu acenei, ele veio, me viu na cadeira de roda, perguntou o que houve. Eu devolvi a pergunta, o que o senhor está fazendo aqui, padre? Ele falou, tem 3 meses que me pediram para vir atender a confissão
celebrar uma missa e dar uma bênção para o grupo de oração que vai retomar as atividades, mas eu nunca pude vir. Hoje eu vim, mas não estou achando o pessoal. Eu também não consegui falar com eles. Eu sei que é sempre Isso já era na quarta-feira. Aí eu percebi meu sinal. Falei, padre, vamos tentar procurar. E ele mesmo foi me levando. Achamos o pessoal que coordenava o grupo, fomos para a capela, o padre me ouviu em confissão, celebrou a missa, eu comunguei, e em seguida teve o grupo de oração. Acabou o grupo de oração, eu falei, Senhor, eu sei que é hoje que eu vou operar. Tudo que eu pedi, o Senhor me deu no hospital público. Graças a Nossa Senhora, porque na sexta, já tinha perdido mais um dia, já era quarta, na sexta eu queria estar em casa. 17 pessoas estavam na minha frente. Aí, quando a gente volta do grupo, fiz os exames, voltei para pegar, e o pessoal me empurrando. Quando me levam para a minha cama, para a minha enfermaria de novo, já era de tardezinha, perto das 6 horas, passava os técnicos de enfermagem, auxiliares, vendo a dieta de cada paciente. E eu já estava com fome, já tinha tido grupo de oração, já tinha confessado, já tinha tido missa. Demorou muito para passar o resultado do exame. Aí a moça passa, olha meu nome, seu Tadeu, sua dieta está suspensa. Eu falei, como é que é? A sua dieta está suspensa. Por quê? Porque o senhor vai operar hoje, às 20 horas. Eu falei, mas tem muita gente na minha frente. Não, é porque avaliaram o seu risco cirúrgico, tem um cirurgião que veio hoje, e o senhor está melhor no risco cirúrgico, matéria cardíaca, essas coisas, do que os demais. Então é o senhor que está marcado. O senhor hoje não janta. Eu fiquei muito triste por um lado, porque não ia jantar, mas muito feliz pela cirurgia, e a cirurgia aconteceu. O fato é que depois nunca mais ninguém achou esse médico que me operou lá. É outro mistério, é outra pregação. Isso eu opero na quarta, quinta. Observaram, à tarde me deram alta. Sexta-feira, 13 de maio, eu estava em casa com Nossa Senhora. Aí eu percebi que aquela queda, aquela cirurgia, aquele tempo de 6, 8 meses, de perna para cima em casa, não era para outra coisa senão escrever aquilo que o Senhor sempre me cobrou. Escreve um livro chamado Ventre Santo. Começa a escrever a história, porque precisa começar o grupo de oração. Isso veio muito forte quando eu voltei para casa, já de alta do hospital. Eu sabia que nós estávamos em maio, mas até novembro, no mínimo novembro, eu ia ter que ficar de perna para cima, 6 meses, que era o que os médicos diziam, com fisioterapia, com uma série de outros procedimentos e limitações. Então eu também usei de novo da ousadia com o Senhor. Senhor, eu vou começar o Ventre Santo, desde que o Senhor me deu um presente, um notebook, porque eu estou num quarto, que era o quarto de hóspede, tinha um banheiro mais largo para mim passar com cadeira de roda lá nos fundos, ficar isolado. Mas só que lá não tinha computador. O computador estava em outros cômodos, que era o que os meninos usavam, e era da tomada, não ia tirar aquela parafernália toda. Se eu me dá um notebook, porque aí eu vou ter condição de começar a escrever e delinear tudo isso para quem sabe um dia, depois que eu melhorar, a gente começar o grupo de oração Ventre Santo só para rezar para as pessoas que não podem ter filhos. Fui dormir. No dia seguinte que eu fiz esse pedido, chega uma comadre minha, hoje comadre, na época era só uma conhecida, que estava grávida, também uma criança que eu profetizei. E ela chegou meio constrangida com uma sacola de papel, vi que tinha um volume mais ou menos pesado. Ela falou assim, ela já me chamava de compadre, porque já tinha um compromisso de eu batizar a menina. Compadre, eu queria falar um negócio com o senhor, mas eu não sei se eu devo, estou meio constrangida. O que foi? É que lá no meu trabalho, eles nos venderam assim, em condição muito boa, uns notebooks novos que saíram agora, e o meu tinha acabado de comprar, o meu tem 3 meses. E aí eu já peguei o do serviço, que é maior, e outro já vem configurado para tudo que eu tenho que fazer lá. Mas essa noite o Senhor me incomodava. Como assim?
Deus me incomodava que eu tinha que trazer esse notebook e te dar de presente hoje para você, que você vai ficar muito tempo na cama. Eu falei, então me dê mesmo, que eu pedi para ele ontem. Aí começo a delinear os primeiros capítulos dessa história chamada Ventre Santo. Isso é 2011. A minha recuperação era prevista 6 a 7 meses. Até dezembro eu deveria estar de perna para cima. Só que não, setembro. No dia do aniversário de Nossa Senhora, 8 de setembro de 2011, com 24 parafusos na perna direita, 4 placas desse tamanho de titânio, em média 50, 60 centímetros, eu já estava dirigindo 5.000 quilômetros na estrada, em missão. Para a Canção Nova, fui lá assistir 3 casamentos, dos quais um deles eu fui padrinho de casamento, de muleta, mas dirigindo tranquilo. A recuperação foi muito rápida, isso é 2011. Nesse tempo, entre nasceu o meu segundo filho, 2003. Logo em 2004 eu pensei que já viria mais um, que estava vindo um atrás do outro, todo ano, 2002, 2003. E nós rezando, sabíamos que, pela palavra que o Senhor mandou, que era no mínimo 4 filhos. Mas aí, nesse ido de 2010, 11, um pouco antes, minha mulher se acometeu de uma hipertiroide, que depois, com o tratamento que ela fez, muito pesado, foi tratada como câncer, tratamento nuclear, isolamento total, 15 dias sem chegar perto de criança recém-nascida ou de grávida. E até pensávamos que o cabelo dela ia cair tudo, que ela pudesse ter algum efeito colateral mais grave. Graças a Deus não teve, mas os médicos foram taxativos. 4 juntas médicas. Que bom que você já é mãe, porque nunca mais você vai poder gerar um filho, haja visto o tratamento que você se submeteu. Tivemos até que assinar documentos, enfim, nos responsabilizando por essa questão, porque ela não poderia mais ter filho. Só que isso acontece, ela está aí com seus 30 anos, 34 anos, né? Ela é de 74, então quando isso aí aconteceu, ela estava com uns 32 para 34 anos. E eu guardava no meu coração a promessa divina, que seria no mínimo 4. Então, 2011 vivi a queda, teve essa graça de começar a escrever sobre o Ventre Santo, mas eu começava a falar com Nossa Senhora e lá em casa, como é que vai ser? 2012 eu já pude servir intercedendo pelo Padre Moacir em Pentecostes, e ele começou a contar de uma profecia que Nossa Senhora lhe tinha dado, que era para começar uma devoção à Nossa Senhora da Primavera, algo inédito que não existe em outros lugares, né? Começou aqui em Brasília. Nossa Senhora da Primavera, que está ligado a Isaías 35, a terra seca que volta a florir. E eu era o escritor dos artigos que faziam a divulgação, digamos assim, do Pentecoste, né, na revista lá da comunidade. Então eu tive que pesquisar Nossa Senhora da Primavera, entender onde é que havia ramificações dessa devoção. Não vi ela oficialmente instalada em nenhum país. O tempo passou e o padre enrolando também, porque era para ele ter começado já há uns 2 anos essa devoção, sempre no dia 22 de setembro, por quê? É de 22 para 23 de setembro. A primavera oficialmente no Brasil começa às 5h45 da tarde, dia 22 de setembro. Né? Mas o dia que a gente celebra mesmo é o 23, que inclusive é o dia de Padre Pio também. 2013, finalmente, o padre resolveu oficializar essa devoção, até porque caiu num domingo, o 22 de setembro. Eu sempre do lado dele no palco. Já sabia que aquele dia, à tardezinha, quase 6 horas, começava oficialmente no Brasil a primavera. Estamos na missa dedicada a inaugurar essa devoção. E num dado momento o padre Moacir me chamou no palco para perguntar que dia que começava a primavera. Eu falei, hoje, padre, mas agora sim, daqui a pouco, 15 para 6, por isso, eram umas 5 horas. E ele pregando, falando
da devoção, do sonho que ele teve, da profecia que veio no seu coração. E num dado momento, no final da missa, ele pegou o Santíssimo e fizemos a adoração. Naquela hora eu tive a ousadia de pegar a chave da minha casa, são muitas chaves. Apresentei a Nossa Senhora, né, que se fazia presente lá no caso Nossa Senhora da Primavera, e falei com ela, olha, existe uma promessa do seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, de que eu e minha esposa deveríamos ter no mínimo 4 filhos. Até agora só temos 2. O caçula já está com 10 anos. Naquele mês de setembro de 2013 ele fez 10 anos. E até agora nada. Até agora nada. E ela teve uma hipertireoide, teve um grande problema, e eu queria que a senhora intervisse junto ao filho sobre essa promessa. Isso é 2013. Nesse mesmo ano de 2013, em Pentecoste, um pouquinho antes de setembro, muito interessante esse episódio, eu morando próximo aqui de onde se realiza a festa de Pentecoste, a coordenação teve uma dificuldade na agenda lá de quem estava animando, preparando, dando aviso, estava no palco antes da missa. E me chamaram, eu morava perto, tenho experiência de estar em palco, falando, pregando, microfone, multidão, isso não é problema. Mas me pegaram de supetão. Eu tinha que preencher uns 20, 30 minutos na grade, avisado em cima da hora, mas também porque o servo tem que estar preparado e eu moro próximo. Fui. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou falar em 20 minutos, meia hora, para aquela multidão, e aqui essas missas de 500 mil a 1 milhão de pessoas em média por dia. O que eu vou falar? E aí me veio falar de Nossa Senhora, a minha história com ela, resumidamente, vou falar. Peguei meu tercinho e falei, tá resolvido. Fui. Era para rezar um terço mesmo e falar alguma coisa de Maria até o momento de entrar os celebrantes para a missa. Comecei a falar, dei testemunho, falei da minha história, muito resumidamente, com Nossa Senhora Aparecida, falei do ministério que me foi confiado de rezar para as pessoas terem filhos. Terminei a minha parte, assisti a missa e fui embora. Naquela semana, eu olhando minha agenda, eu pensei que ia descansar uns 15 dias, mas eu tinha marcado de pregar no encontro de jovens aqui em Brasília, que se chama Segue-me. Adolescente, jovem, um encontro já antigo. Eu fui pioneiro nesse evento. Eu estava muito cansado, ainda tentei achar alguém que fosse no meu lugar, não consegui. Fui eu pregar, muito cansado, Pentecostes, estava naquela primeira semana depois do evento. Chego lá, a moça que estava coordenando, coordenadora geral, me chamou. Logo foi me buscar no portal. Você que é o Tadeu, vai pregar, não sei o que. Eu ia pregar sobre o Espírito Santo, conduzir oração, ia ter uma adoração. Eu estava muito cansado. E eu, assim, se eu estou cansado e não estou bem, eu vou dizer que estou cansado e que não estou bem. Se eu quero fazer uma coisa, eu vou dizer que quero. Se eu não quero, eu vou dizer que não quero. Não tem essa dificuldade. Aí ela falou assim, eu queria que quando acabasse o encontro, você rezasse por mim. Eu estava lá no Pentecostes, vi um testemunho que você deu lá, que você rezasse. Eu falei, não vou rezar não. Eu só vim aqui para fazer essa pregação e eu não devia nem ter vindo, porque eu estava muito cansado em relação ao Pentecoste, né? Que foi muito, mas muito cansativo. Mas ela, logicamente, não gostou da minha resposta e teve adoração. Vamos para a adoração. Preguei, fomos para a adoração, e no momento da adoração, o Senhor usando a mim mesmo para profetizar que tinha uma moça, uma mulher, que era estéril, não conseguia ter filhos, né? Aliás, não é que era estéril, ela não conseguia gerar, fazer nascer a criança. E que Deus estava curando ela. Terminou a adoração. Quando eu estou saindo, vem a moça de novo falar comigo. Aí o Senhor me tocou, que era ela, que não podia ter filho. Era por isso que ela queria oração. Eu já estava com o coração mais arrefecido, mais leve, até por conta da adoração. Aí eu falei, tá bom, então vamos rezar, você chama seu marido. Ela chamou, fomos para uma sala de aula, porque era um colégio.
Quando ela entrou, eu a vi entrar com 8 bebezinhos, embora só entrou ela e o marido. Eu falei, agora eu entendi porque eu tenho que rezar por você, porque eu estou vendo você entrar aqui com 8 bebês. Aí ela começou a chorar, o que era a história dela, eu não sabia disso. Ela não me havia dito, eu não conversei com ninguém que a conhecesse. Era a história dela e eu vi ela entrar com essas 8 crianças. Aí nós rezamos e eu profetizei na vida dela. Aí que caiu a ficha. Onde é que estava sendo realizado esse encontro? Na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde 25 anos antes, estamos em 2013, voltei o relógio do tempo em 88, 25 anos antes, Nossa Senhora me fez arrebatar lá em Três Marias, na estrada, dentro do ônibus, rezando o terço, e me fez pousar com ela naquele lugar e cascatas de fogo saiu das mãos dela. Caiu a ficha. Aquela menina que ia começar o grupo de oração Ventre Santo, ela tinha perdido já 8 crianças. E eu, sem saber de nada disso, sem lembrar, sem conectar essas peças, né, essa conexão, essa montagem do quebra-cabeça veio depois, no ano seguinte, 2014. Mas eu profetizei com ousadia, falei, ó, tá aqui meu cartão, você vai engravidar logo, começa a rezar com suas amigas que também querem ter filhos, você vai começar o grupo de oração Ventre Santo, é você. Ali eu me vi como Elias, jogando a capa em cima de Eliseu. E quando você engravidar, você me liga para a gente começar o grupo de oração, a oração de cura, no grupo de oração Ventre Santo. Fui embora. Tantas emoções eu vivi, como diz Roberto Carlos, nem lembrei mais. O tempo passou. Mas ela deu os passos, foi atrás e houve outras confirmações. Você pode acessar aí no YouTube, quando você digita Ventre Santo, tem um vídeo de 17 minutos. A versão dela, muito interessante, está ouvindo a minha, a versão dela de como se deu isso tudo. E aí ela levou adiante 6 meses depois, fevereiro de 2014, como agora, há exatos 7 anos atrás. Abro o meu e-mail, tá lá a menina. Eu sou a fulana que você rezou, Isabela. Estou grávida de gêmeos. E a gente queria começar o grupo de oração, a parte da oração de cura. Aí eu me toquei. Aí eu liguei as peças, aí eu linkei toda a história. Eu rezei por essa menina 25 anos depois, em que Nossa Senhora me colocou naquele lugar, mostrando que cascatas de fogo iriam descer sobre Perpétuo Socorro, e eu estaria nesse trabalho, nessa missão, nessa coisa nova e boa. Aí que eu me toquei. Começamos a parte da oração de cura em 2014, 22 de fevereiro. Essa semana, agora, segunda-feira, fez 7 anos isso. Nós estamos em 2021. Começamos a fazer oração de cura. Ela engravidou as amigas primeiras e esse grupo foi para Nossa Senhora de Guadalupe, que tem toda uma história fantástica, a Missa das Rosas, todo dia 12. E só nesse grupo aqui em Brasília, o grupo mãe, digamos assim, do Cenáculo Ventre Santo, Cenáculo, porque Nossa Senhora é quem preside tudo, já chegaram umas 300 crianças em 7 anos. E a coisa se ramificou, se espalhou. Taguatinga, aqui Brasília, Planaltina, então tem 3 grupos no DF. Goiânia, São Paulo, Minas, Belém do Pará, João Pessoa, na Paraíba, e vários outros grupos, Rio de Janeiro também, no interior, vários outros grupos incubados aí, até em função da pandemia não se inaugurou, mas quando as coisas se normalizarem, a gente sabe que desses 6 estados vão se expandir para outros, e desses praticamente 20 grupos aí, com certeza, a gente vai chegar a muitos outros e já está batendo 1000 crianças se a gente coloca o conjunto de todas as histórias que eu vivi antes de 2013 e tudo aquilo que Nossa Senhora emprestou o ventre e as crianças chegaram a partir de 2013. Só um grupo em Brasília tem 300 testemunhos, né? Aí até, interessante,
porque todo ano sai um livro de testemunho, né? Desse grupo. Eu tenho aqui na minha estante 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Já tem exatamente 7 anos, 7 livros. Porque tem um livro também que é regional, dos outros estados, né? De testemunho. Cada capítulo é um casal contando a sua história, os dramas que viveram, como é que conheceu o Cenáculo Ventre Santo, onde é que Nossa Senhora entrou e emprestou o ventre para que eles pudessem gerar. E nós já tivemos a oportunidade de levar esse grupo mais adiante, porque em 2017, aí já 4 anos depois que eu rezei pela Isabela e 3 anos depois que começamos a parte da oração de cura, em 2017, foram os 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. E eu já tinha pregado várias vezes na Canção Nova, prego lá desde 99, já são quase 22 anos, agora em abril faz 22 anos que eu prego lá, e me convidaram, me deram a honraria de poder pregar no dia dos 300 anos, né? Dia 12 de outubro de 2017. E eu fui para a Canção Nova pregar exatamente sobre Maria. Você vai achar aí no YouTube uma pregação que fala: adorar em todas as situações como Maria. E lá eu apresentei toda a história do Cenáculo Ventre Santo, inclusive com alguns casais que deram testemunho, né, daquilo que viveram conosco, pegando emprestado o ventre santo de Nossa Senhora. E foi uma graça fantástica que se produziu a partir dessa pregação. Por quê? Isso é 2017. Quando chega 2018, eu volto à Canção Nova para pregar, e a Canção Nova tem alguns grupos de amigos espalhados aí pelo mundo, né? Tem na Europa, parece que começaram um trabalho na África junto com a Renovação, outras comunidades nossas já tem lá no continente africano, tem em Portugal, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, enfim, tem em Israel. A coordenadora do grupo de oração de amigos da Canção Nova na Inglaterra, numa dada madrugada, lá tem uma diferença de um fuso horário de 3 horas daqui, ela, como coordenadora, assim, rezando e pedindo a Deus uma luz sobre alguém para levar lá diferente do perfil daqueles que eles já haviam levado, para pregar e conduzir o encontro chamado Kairos, que é uma coisa fantástica também, a coincidência, porque o grupo de oração que eu fundei há 25 anos atrás, 26 anos atrás, chama-se Kairos, e é um grupo de adoração carismática, está lá até hoje no Guará, onde eu morei 40 anos. Então, ela queria alguém que pregasse o Kairos, mas que tivesse um perfil diferenciado, algo diferente. E ela, de madrugada, rezando, o Senhor fez ela ir para onde? Para o computador, para a rede social. Ela começou a ver lá pregação, oração, pregação. Então, quando você entra num link desse, começa a aparecer. Apareceu quem? Eu. Pregando, dando testemunho aqui no Brasil, aqui em Brasília, paróquia do Padre Moacir, e falando sobre o Ventre Santo. Madrugada, ela não me conhecia. Ela gravou ali a minha fisionomia, a pregação, a história, talvez o primeiro nome, guardou, foi dormir. E ela estava de viagem marcada para o Brasil, veio, como ela é vinculada à Canção Nova, ela foi à Cachoeira Paulista, na sede, lá reencontrou os irmãos de comunidade, e ela partilhou com alguém que ela desejava dar um perfil diferente para o Kairos de 2019, que eles celebram geralmente em julho, que é o tempo de verão na Europa, o clima está mais agradável. Lá tem uma capelania brasileira, padres, missionários, várias comunidades tem lá, tem Shalom, tem Obra de Maria, tem Nova Aliança, daqui pertinho de Anápolis, tem a própria Canção Nova, e tem essa capelania dedicada à Nossa Senhora Aparecida, capelania de brasileiros em Londres. Aí ela partilhou na Canção Nova: olha, eu queria fazer algo diferente, e
Aí perguntaram, você já pensou quem é que você quer convidar? É alguém nosso, alguém ligado a nós, não sei o quê. Aí ela tinha feito um printzinho do videozinho da minha pregação, que ela não me conhecia, mas eu de madrugada. Mostrou, o pessoal falou, mas esse rapaz veio aqui, ele, amigo nosso, aqui tem uma história como um senhor, com a comunidade, reza pelos consagrados, prega aqui, enfim. Estabeleceu a ponte e ela fez contato comigo. Resultado, em julho de 2019, eu que queria muito conhecer Fátima, em Portugal, por causa da minha história com Nossa Senhora de Fátima, o altar do mundo, a grande casa de Maria, para nós de língua portuguesa. Tem Lourdes na França, tem Guadalupe no México, mas para nossa história, a ligação que temos com Portugal, ouvir Nossa Senhora falar nossa língua em Fátima. Mas também a oportunidade de conhecer a Inglaterra, porque eu trabalhei, antes de ser funcionário público, eu trabalhei no Banco de Londres, né? Aqui no Brasil. E naquela ocasião, há 35, 36 anos atrás, poderia ter ido como funcionário, o banco até pagava curso de inglês para gente, enfim. Mas não era naquele momento e não era naquela circunstância profissional, secular, não. Era agora, 2019, para pregar o Kairós, né? Levado que fui pela Canção Nova. E fui, e preguei, conduzi oração. E vários testemunhos houveram de crianças que nós lá atendemos rezando pelos pais, que não podiam ter filhos. Eu me lembro bem que 2 anos antes, 2017, sem saber que um dia eu pisaria em solo inglês para anunciar Jesus Cristo e falar de Nossa Senhora, aqui em Brasília, no grupo de oração Cenáculo Vento Santo, uma moça, depois da oração de cura na Guadalupe, me abordou na hora do lanche, acaba a oração, 5 horas, a gente faz um lanche. E ela veio falar de uma prima que morava em Londres, que já havia tido uma perca de um bebê, e que era muito desejosa de ser mãe, sabia do trabalho do grupo Vento Santo, lógico, a gente aqui no Brasil, tão distante, 10, 12 horas de voo, e ela pedia para que eu rezasse por ela, né? E engraçado que, sem saber também, sempre que eu listava os lugares onde tinha o Cenáculo Vento Santo, eu citava a Inglaterra. Quando eu me dava conta, já tinha falado. Eu não sabia que eu iria lá. Então, quando essa menina me falou, olha, eu tenho uma prima, mora na Inglaterra, mora em Londres, perdeu criança, sofre muito, está distante da família, distante do ninho familiar, do ninho de igreja, mas ela sabe aqui do Vento Santo que eu falo para ela. E ela pediu para você rezar para ela. Eu falei, qual o nome dela? Quando ela me disse o nome, eu falei, olha, diga a ela que eu vou lá rezar por ela. Eu não sabia o que eu estava falando. Falei em 2017. 2019, Canção Nova me convidou e eu fui conduzir oração. A primeira foto que eu tirei no centro de Londres foi na sede do banco que eu trabalhei, né? Mas o que me chamou a atenção? Tivemos um momento com a cúpula da Renovação Carismática Católica e das comunidades que estavam fazendo o Kairós, notadamente a Canção Nova se destacando nisso. Momento só com servo, como a gente faz aqui. A sexta é com servos. E eu preparando para ter esse momento com ele, sem saber de nada, eu estava chegando. Eu cheguei, tive a graça de chegar na Europa no dia de São Bento, 11 de julho, padroeiro da Europa. Aquilo para mim tem um significado fantástico em relação à missionariedade, né? Eu sou muito fã de São Bento. Esse terço exorcizado é de São Bento e ele tem uma característica ímpar. O terceiro mistério tem 11 bolinhas, veio de fábrica, assim, 11 para lembrar do dia 11, dia de São Bento. Então, chego lá no dia de São Bento e o Senhor me deu uma imagem, uma visão de Nossa Senhora sentada no trono. Como está uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré? Tem Nossa Senhora de Nazaré sentada, com Jesus no colo, como que numa posição de amamentação. E ela dizia para mim, avisa esse povo de Londres, os ingleses, que na linha sucessória de Elizabeth, saibamos nós que Elizabeth, a rainha, esse nome é Isabel, né? Para o inglês foi Elizabeth. Avisa esse povo que, quando Elizabeth deixar o trono, na linha sucessória, num primeiro momento, só tem homem. Só tem homem. Né? Especula-se muito isso, até porque ela já está há mais de 60 anos no trono. Mais cedo ou mais tarde, um dia vai acontecer
dela deixar o trono, aí só tem homens. Se a gente julgar que ela está há 60 anos, se cada um ficar metade, vai dar, tem uns 5 homens na fila para chegar até uma menina, 3 a 5 homens. Então, até chegar uma mulher para sentar no trono de novo, se ficar metade, ou uma parte, 1/3 do que ela ficou, ou está ainda, vai levar 120 anos, no mínimo, para uma outra mulher sentar no trono e de novo se chamar de rainha da Inglaterra. Inclusive o hino, né? O hino lá, Deus salve a rainha. Eu falei, mas Nossa Senhora, eu vou dar esse recado para o povo da Inglaterra. Você vai dizer para eles que quando Elizabeth deixar o trono, eles não vão ficar sem uma rainha da Inglaterra, porque eu vou sentar no trono para cuidar dos meus filhos que estão distantes da Eucaristia, de mim, da hierarquia da igreja, dessa comunhão profunda com a nossa igreja. Nós sabemos pela história, eu sou professor de História Geral, formado na área, pós-graduado. A gente sabe que tem uma ruptura, né, na história inglesa, da comunhão com o Papa, e aí surge a Igreja Anglicana, que em muita coisa é muito similar à Igreja Católica. Né? Houve essa ruptura, questão histórica, muito importante, muito interessante você até conhecer. Mas Nossa Senhora mandou esse recado para o povo inglês, um povo inglês católico, que a Inglaterra não vai ficar sem uma rainha, porque ela vai sentar no trono e vai trazer de volta os seus filhos separados. Gente, vocês não têm noção do quanto de gente da igreja anglicana que está voltando para a igreja mãe. Mas é muita gente, né? Até em função de que lá tem algumas questões que nós temos dificuldade em entender e aceitar, como ordenação de mulheres e tantas outras, que para nós não é pacificado, para nós sequer é questionável isso, né? Ninguém nem mexe nisso. São cláusulas assim pétreas, né, para a nossa doutrina. Mas tem muita gente voltando e tem muita gente sedenta. Eu fui lá, eu conheci um templo, um grande templo, uma grande catedral anglicana, que por dentro você vê é uma igreja católica, tem tudo, as imagens, tudo. E também fui nas nossas catedrais. Mas eu me senti em casa, literalmente. E essa imagem de Nossa Senhora de Nazaré, depois eu vim saber que é a padroeira da Inglaterra, tem essa talha, essa imagem também. Que para nós aqui você bate e fala, Nazaré, não é. Eu não sei pronunciar bem, eu não sei se é Hansfeld o nome de Nossa Senhora, mas tem uma história bonita da presença dela na Inglaterra. Isso acontece em julho, né? Quando eu fui lá pregar. Depois da Inglaterra, fui a Portugal, tive uma experiência fantástica com Nossa Senhora de Fátima, na casa dela, fantástica, fantástica, uma intervenção profunda. Foi quando até ela me anunciou que em breve eu ia estar completando 10 anos na comunidade renascida em Pentecostes, mas estava vencendo esse tempo, estava passando, era um ciclo que estava se fechando. E eu, com muita tranquilidade, vivenciei essa separação, essa saída da comunidade. Nossa Senhora tinha me avisado. E tivemos, assim, experiências profundas, eu e ela, que eu vou narrar no outro episódio. Vim embora. Cheguei aqui 19 e 20, eu passei 10 dias na Europa. 19 e 20 de julho, já com muita missão, muita viagem. Quando foi em setembro, 2 meses depois que eu já tinha vindo embora, eu vim a saber, oficialmente, que eu não sabia, estive lá o tempo todo, não tinha a mínima noção desse acontecido, eu vim saber que todas as tratativas da cúpula da Igreja Católica com o governo inglês, né, com as autoridades anglicanas, lá tem um diálogo muito profundo, com as autoridades civis, seculares, já haviam sido consolidadas para quê? Para que em 25 de março do ano passado, 2020, a Inglaterra fosse oficialmente consagrada a Nossa Senhora. Então eu falo em julho o que eu não sabia, vim saber em setembro, porque também foi em setembro que a coisa foi publicada, foi levada para o conhecimento de todos. Eu não sabia que eu estava profetizando algo que Nossa Senhora já estava por trás dessa engenharia toda, porque 25 de março de 2020, mesmo com a pandemia,
a Inglaterra foi consagrada a Nossa Senhora, ou seja, ela já espiritualmente tomou posse do trono. Então, eu tive essa experiência fantástica, sair daqui, nunca imaginei. Até hoje eu fico vendo, eu gosto muito de aviação, eu ia ser piloto na juventude. Eu fico vendo pouso e decolagem, o Flying Radar 24 horas, eu fico olhando pouso e decolagem em Londres, na Inglaterra, na França, na Europa como um todo. Eu fico imaginando, gente, eu não acredito ainda que eu fui lá, vivi essa experiência, esse Kairos, e pude dizer algo que a história vai mostrar os acontecimentos depois, né? O grande celeiro que será a Inglaterra no futuro para a igreja, como outrora foi Roma no nascedouro da igreja. Eu não teria dificuldade de dizer que uma grande nação foi instrumento de Deus para a instalação da igreja e o crescimento da igreja numa escala mundial, que foi Roma. E agora, uma grande nação também será aquela que vai abrigar, absolver, ajudar, proteger, conduzir a igreja antes da vinda de Jesus. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa nação é a nação inglesa. Então, eu queria trazer um pouco, eu resumi extremamente a minha história com Nossa Senhora. Muito. Tive a graça de casar com uma esposa que é artista, restauradora, artista plástica, pinta e restaura imagens, né? Muitas dessas, aliás, essas imagens todas aqui foi ela que produziu, mas ela também restaura aquelas que estão quebradas. Então, ela é mariana por essência, mariana por profissão, mariana por devoção. Agora mesmo nós estamos em família, eu, ela e os 4 filhos, rezando o rosário. Então a presença de Maria na nossa vida, na nossa história, é viva, é real. Eu não precisaria nem chegar à palavra, como está lá em João 2, quando ela intervém num casamento e ela aborda Jesus e fala que não tem mais vinho, porque ela era íntima da casa. Eu queria encerrar dizendo para você, com base em João 2 e com base em João 19, você pode olhar, inclusive eu tenho aqui, para efeito de estudo e constatação, também uma Bíblia evangélica, de tradução JFA, que é a mais usada no Brasil. As mesmas palavras que estão na nossa Bíblia católica, da edição Ave Maria, eu tenho várias outras aqui, para dizer que em João 2, nas bodas de Canaã, onde ela percebe a necessidade daquela família que estava nascendo, e reporta a Jesus, ele faz um milagre. Para dizer que em João 19, quando Jesus na cruz vira para João e fala: filho, eis aí tua mãe, e diz para ela: mãe, eis aí o teu filho. E segundo a narrativa bíblica, nas duas versões, católica e evangélica, João, evangelista, era o discípulo que Jesus mais amava. No quadro da Santa Ceia, é João, evangelista, que está repousando no peito de Jesus. E também Atos 1 e 2. João 2, João 19, Atos 1 e 2, onde acontece o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, para concluir dizendo que, nessas 3 cenas, João 2, ela protagoniza um milagre quando ela pede a Jesus para intervir. Aquela frase nossa católica brasileira: peça à mãe que o filho atende. Ele, num primeiro momento, não promete fazer nada, mas percebendo que era um desejo do coração dela, ele transforma a água em vinho. João 19, ele entrega a sua mãe para o discípulo que ele mais amava. E entrega o discípulo que ele mais amava para a sua mãe cuidar, né? Os dois vão ali se cuidar. E por fim, Atos 2, Pentecoste, ela está presidindo o cenáculo. Maria, nesse contexto dessas 3 cenas, bodas de Canaã, aos pés da cruz e em Pentecoste, ela é como que o GPS, a graça, a providência e o socorro divino. Porque onde ela está, a graça se manifesta.
Está lá em João 2, ela era a convidada principal, a graça do vinho novo. Está lá aos pés da cruz. O discípulo que Jesus mais amava é quem ele entrega à sua mãe. Então, nós católicos, que a temos em casa, não só numa peça de gesso, de resina, um quadro, mas a temos no coração, temos com ela uma relação filial, somos, por causa disso, o discípulo que ele mais amava, ou que ele mais ama, porque a nós ele confiou trazer a mãe dele para nossa casa, e a ela ele nos confiou: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E em Pentecostes ela está presidindo, ela está ali junto. Os discípulos medrosos, por conta de tudo que tinha acontecido, estão com ela como garantia, como bônus. Ela é o ponto de contato. A gente estando com ela, nem que seja só por causa dela, haverá uma proteção especial, haverá o cumprimento da promessa de Jesus sobre nós. Então, estando ali com ela, a graça do Espírito se manifesta. Na Igreja Católica, tudo começa com texto. Qualquer comunidade, qualquer grupo de oração, qualquer pastoral, quando você pegar os anais primários ali da história nascente, você vai ouvir alguém falar: não, aí a gente se reuniu para rezar um texto, e aí a gente começou a conversar o que ia fazer, o que não ia, tudo. Não é diferente para mim, não é diferente para você. Por quê? Porque onde está a onipotência suplicante, aquela que tem a tríplice coroa da graça, porque é filha de Deus, mãe de Deus e esposa de Deus. Ela foi escolhida por Deus, gerada no ventre de Santa Ana e São Joaquim. Ela é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. João 14:8. Há quanto tempo, Felipe, que estou convosco, você me pede para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Mas ela é também esposa de Deus, porque Lucas 1, o anjo vai dizer que quem vai gerar o filho nela é o Espírito Santo, que é Deus. Então não existe mulher mais empoderada, para usar um termo bem moderno, do que essa, que eu tive a graça de intervir na minha vida para que eu pudesse dizer para você, nessa quaresma que nós estamos vivendo de 2021, com tudo que aconteceu no ano passado, pandemia, morte, doença, enfim, se abrigue no ventre de Nossa Senhora. Peça a ela para você voltar ao colo da mãe, ao ventre da mãe, para você ser gerado de novo, porque aqui é a fonte da graça, não é a porta a partir da qual nós vamos até Deus. Não, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ela é a porta a partir da qual Deus chegou até nós, pelo seu ventre, pelo sim dela. Amém? Esteja aí no nosso canal no YouTube, Tadeu Roxander, para que você possa conhecer muito mais daquilo que eu não pude dizer aqui. Tivemos aí praticamente 1h50 de depoimentos sobre a minha história com Maria. Acione lá a notificação para você receber mais vídeos nossos, dê o seu like e conheça, através dos nossos vídeos, o Cenáculo Ventre Santo. Conheça a graça que Maria tem feito em lares no Brasil e no mundo, e por causa dessa incursão pela via da Canção Nova e na Europa, hoje você já ouve falar de Cenáculo Ventre Santo na Noruega, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal, aqui no Paraguai, e vai se espalhar por muitos outros lugares. E ela quer chegar na sua casa para fazer você ser gerado de novo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todo dia 19, ao longo de 2021, nós estamos fazendo, nesse ano de São José, uma live específica para você, homem, marido, filho, pai, para que você tenha em José o modelo de homem, modelo de cristão, modelo de servo, temente e fiel a Deus. Todo dia 19, às 22 horas, nesse meu canal do YouTube,
Tadeu Roxander. Um abraço, saudações marianas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.